Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RZTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de tijolos, só que ele é um fundo imobiliário do setor do agronegócio. Ele é um fundo que foi lançado no mês 10 de 2020, ele é um fundo de base 100, e eu vou reforçar novamente, ele não é um fiagro, ele é um fundo de investimento imobiliário, mas que investe no setor do agronegócio. A sua gestora é a RISA, ele tem mandato híbrido, e é um fundo que negocia uma altíssima liquidez. Em média, ele está negociando 3 milhões por dia. Ele é um fundo para investidores geral, tem nota 4 de 5 no site, e ele conta com mais de 1% do IFIX, e também com mais de 11 milhões de cotas. Atualmente ele está negociando a um PVP de 0,91, isso indica que ele está negociando com 9% de desconto. Ele tem um patrimônio atual de 1 bilhão e 66 milhões, só que o mercado está aceitando pagar 970 milhões. Então note, ele é um fundo de base R$100, cuja cota hoje está valendo R$ 96,50 e o mercado está aceitando pagar R$ 87,85. Tendo janeiro como referência, é um fundo que já conta com mais de 81 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, atualmente 87, ele teve como mínima R$ 80,76 e teve como máxima de 106. Tudo isso no último ano, né? Então ele está negociando ali, orbitando mais próximo das mínimas do que das máximas do fundo. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100 para a gente ver mais ou menos como que o fundo vem se comportando. Então quando esse fundo foi lançado, lá nos idos de 2020, ele veio próximo dos R$100 entre janeiro de 2021 até mais ou menos ali o abril de 2021, esse fundo chegou a ser negociado com certo ágio, 105, 108. E aí, durante os meses de junho de 2021 até dezembro de 2021, o fundo começa a ser negociado com certa depreciação abaixo do seu valor patrimonial dos R$100. Então aqui ele negocia abaixo do seu valor. O que eu quero tentar já de antemão adiantar para vocês é que a oscilação para cima e para baixo é totalmente normal no mercado. E aí, depois, desde janeiro de 2022 até mais ou menos novembro de 2022, o fundo veio numa boa crescente. Então ele deu uma boa recuperada, chegando a R$100, passando de R$100, sendo negociado por vezes a R$105. Contudo, o fundo teve uma queda gigantesca, saindo ali de menos de R$100 e sendo negociado no dia 10 de fevereiro por apenas, entre aspas, R$80. E por que ele teve essa queda gigantesca em tão pouco tempo? De tanto assistir os vídeos aqui, eu acho que vocês já adivinham. O que eu sempre falo nos meus vídeos? Que o mercado ele é rentista e imediatista. Aconteceu um movimento que eu já falava nos vídeos, quando eu falava sobre o RZTR. E aí, ele tinha uma distribuição acima da sua capacidade, porque ele tinha um não recorrente. E aí ele acabou esse valor que ele tinha para distribuir e voltou para sua distribuição normal. Só que o mercado não estuda, não conhece, não sabe, e a gestão se comunica muito mal. E aí ele saiu de 1,25 que ele entregava e voltou a entregar os 80, 90 centavos que ele entregava antes desse não recorrente. É o normal do fundo. E não é um dividendo ruim. Só que o mercado se assustou, né? E aí teve essa queda gigantesca. Contudo, ele já deu uma pequena recuperada, saindo desses 80 para a data que eu gravo o vídeo, R$87, né? Já deu uma subida pequena aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de mostrar algumas formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho aqui e, de novo, é gratuito. Comenta para nós se você conhece esse fundo imobiliário. Cuidado, ele não é um fiagro. Ele é um fundo imobiliário que investe no setor agro. Comenta se você conhece, se você tem cotas dele, se você conhece os ativos internos que ele possui. Comenta que para nós seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos dois canais novos aí. Um deles, inclusive, é o AmuFinInfra, tá? Que eu criei. Vai ter agora vídeo só sobre FinInfra no canal. Considere nesses dois canais e se inscrever, que a gente pretende chegar a 1000 inscritos lá. Então quem vai lá e se inscreve, muito obrigado a todos vocês. Considere também ir nas outras plataformas e seguir os nossos 4 canais, comentar, se inscrever lá, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Então vamos lá, ó. Em 2020, esse fundo estava entregando entre 60 e 90 centavos sobre as entregas que ele fez. Em 2021, esse fundo entregou ali, ó, sempre próximo dos 90 centavos, ó.
Então ele fez uma entrega ali até abaixo dos 60, mas a grande maioria foi ali próximo dos 90. E aí começou esse não recorrente dele, ó, que durou alguns meses. Então ele estava entregando 1,25 na época, por quê? Ele vendeu uma terra com altíssimo lucro. Na verdade, ele fez uma compra e mal entrou para o fundo, ele já vendeu, tá? Foi um movimento muito oportuno por parte da gestão. E aí ele teve um não recorrente, um lucro gigantesco que foi distribuído aqui durante todos esses meses. Só que aí esse lucro acabou. E agora o fundo voltou para suas capacidades. Então, dito isso, ó, ele voltou a entregar realmente o que é a sua capacidade na faixa de 85 centavos. E aí o mercado, acho que desagradou dessa situação, mas não estudava o fundo, né? Não sabia como é que funcionava, enfim. Ele já passou por 2 subscrições e a última ocorreu entre março e abril do ano passado. Esse fundo já tentou captar por 2, 3 vezes, foi uma lambança só, taxas careiras, mal comunicação com o mercado, cancelava, voltava e informava uma coisa, depois informava outra. Também foi outra situação que eu acho que o mercado não gostou muito da posição do jeito que a gestora fez, tá? E aqui a gente vê com exatidão aquilo que eu falei para vocês. Ele estava estabilizado nesse patamar de 1,25, mas era porque tinha não recorrente. E aí, tanto no mês passado, ó, dezembro para pagar em janeiro, e agora janeiro para pagar em fevereiro, voltou para esse patamar de 85. Dia 31 de janeiro, ele pagou no dia 7 de fevereiro 85 centavos. Na época a cotação estava em R$90, o que indicava um yield de 0,94. Como a cotação caiu um pouco mais ainda, hoje o yield representa 0,97. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo está com 16% de yield acumulado. Lembrando que o yield é nessa faixa para quem tem o fundo comprando com todos esses valores teoricamente descontados, né? Mas se agora ele começar a pagar nessa faixa de 0,8, 0,9, esse yield vai cair bastante. 0,8 vai dar mais ou menos 10% e 0,9 vai dar algo na faixa de 11, 11,5%. Aqui a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, o BBFO com 0,88, CXCI com 0,22, o JBFO com percentuais bem menores, aí, os 3 últimos percentuais bem pequenos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trouxe aqui algumas formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação de qualquer valor é muito bem-vinda. Considere tornar-se membro dos nossos canais. O canal Amufiagro e Amuinvest tem um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E por fim, eu criei um e-book sobre fundos imobiliários. Se você também quiser colaborar e adquirir esse e-book, até o final de fevereiro, eles com o cupom AMU20, ele está com 20% de desconto. Considere aí adquirir esse e-book aí, porque isso vai nos ajudar bastante. Mesmo que você já tenha um bom nível de investimento, já saiba bastante, considere comprar para você presentear um amigo, um parente, alguém que está se interessando por estudar, porque isso ajuda bastante aí o nosso trabalho. Além do mais, para quem é membro e quiser adquirir o e-book, o desconto é ainda maior. É só me chamar no privado aí que eu forneço o cupom de desconto para os membros. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e antes de eu continuar falando mais, já vou dizer minhas opiniões. Para mim, a Risa peca muito no seu relatório e não sou só eu que falo isso. Eu já vi vários profissionais, porque eu sou um Zé Goiaba, tá? Mas eu já vi vários profissionais também se queixando disso. A comunicação deles é péssima. Essa informação da venda da terra, do não recorrente e tudo, eu não vi isso nos relatórios gerenciais. Essas informações geralmente são de entrevista que o gestor faz por aí. Eu acho que o relatório deles tem muito a melhorar, pelo menos na minha humilde opinião. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Ele iniciou lá em outubro, é por prazo indeterminado. O ticker dele é RZTR11, a gente já viu que é para qualquer investidor, ó, investidor em geral. O fundo cobra taxa de 1,25, né, de administração, e ele cobra performance de 20% se ele conseguir bater CDI mais 2, uma taxa até que justa na minha humilde opinião. Nesse slide aqui a gente vê alguns destaques que o fundo trouxe. Ele tem 15 fazendas, ele acabou de adquirir uma fazenda nova recentemente. Um ponto interessante desse fundo aqui é a forma que ele tem de garantia dos seus imóveis. Então, se você observou lá atrás, é um fundo que tem 1 bilhão de patrimônio. Contudo, as fazendas que ele possui valem 3 milhões.
ele faz um sistema, para quem acompanha o vídeo aqui sabe, o antigo ARCT, que agora é o RZAT, esse fundo aqui, eles pegam como os imóveis em garantia. E ao final do ciclo, os donos dos imóveis conseguem recomprar se eles quiserem. Então, assim, dificilmente o fundo vai levar calote. Se ele levar calote, ele tá com um bem que hoje, né, na média, os imóveis que ele possui, as fazendas que ele possui, valem 3 vezes mais do que o dinheiro que ele emprestou, né, do que o arrendamento que foi feito em razão dessas terras. Os contratos de arrendamento têm prazo médio aí de 8 anos, o yield médio aí de 12,6%, e a gente vê a liquidez altíssima do fundo aí. Aqui a gente vê a DRE do fundo, e eles explicam, né, que a DRE deles é feita semestralmente, porque o pagamento dos arrendamentos é feito pelo produtor rural de forma antecipada ao ano safra, em parcela única. Mas, se eles distribuem mensalmente, se eles cobram taxa mensalmente, não custaria o fundo, né, fazer um ajuste mensal, né, pra gente ter uma noção. Que essa história semestral, não me agrada muito, não. Mas, né, ele é um dos únicos fundos que faz esse tipo de DRE semestral. A taxa do fundo é de 1,25, novamente a performance de 20% do que bater CDI mais 2. Vamos ver na prática o que as despesas do fundo estão representando frente às receitas. No segundo semestre do ano passado, o fundo recebeu ali 85 milhões, direto, né, dos seus aluguéis, mais 4 milhões de dinheiro parado em caixa, um total de quase 90 milhões, 89.995. E as despesas do fundo foram de 11 milhões e 400. O fundo não faz um destrinchamento das despesas, provavelmente aqui não vai tudo para a gestora, mas como eles não fazem o destrinchamento, a gente vai calcular como se tudo aqui fosse para o bolso da gestão. O máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa aí para gestão. Vamos ver como é que isso aqui está representando. Então vamos lá, ó. 11.449, que eu vou colocar 11.450, vezes 100, dividido por 89.995. Então, no segundo semestre, as despesas do fundo estão representando 12,72%. Para mim, 10% para cima é caro, mas 15% ainda seria o meu limite. Então, ele já é uma taxa bem cara, para minha opinião, mas ainda dentro dos 15%. Então, sim, né? É aceitável a taxa. Cara, mas aceitável. Nesse slide, a gente vê a estratégia do fundo. Então, lá em novembro, o fundo tinha 6% em caixa, dezembro e janeiro caiu para 2%, sendo que o alvo que eles querem ter é 3%. Essa diminuição aqui provavelmente foi a compra que eles acabaram adquirindo, né, a fazenda. A meta de buy to lease era para ter 35%, eles estão com 49%. Sem o leaseback, a média era 57%, eles estão com 46%. E esse land equity, eles tinham uma meta de 5%, atualmente eles não estão com nada. Aqui a gente vê as propriedades que o fundo possui. Então aqui, ó, a grande maioria das fazendas que ele tem, ó, opção de compra, sim. Então significa que todas essas fazendas que ele tem, ao final do período de contrato, ó, os contratos vão vencer em 2034, 2029, 2030. O dono da fazenda que vendeu para o fundo tem a opção de chegar lá e recomprar pelo valor inicial lá. Então se o dono da fazenda não comprar, aí o fundo fica com o imóvel, tá? Com a fazenda. Somente a última que ele adquiriu, no valor de 40 milhões, ela foi com o objetivo de land equity. Esse land equity, o fundo compra para tentar ter valorização no imóvel e vender ela posteriormente. Tem uma ação da Bolsa agora, que eu lembro só o ticker. Eu fiz um vídeo bem recente sobre ela, inclusive eu tenho essa ação no meu portfólio. O código dela é Agro3. Essa ação também faz esse sistema aqui, ó, de land equity. Eles pegam uma fazenda, tentam valorizar e depois vendem com lucro. Então, land equity é esse tipo de estratégia que o fundo possui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Aqui são as formas de apoio financeiro. Considere fazer um Pix para o canal, tornar-se membro dos nossos canais ou adquirir o nosso e-book aí. É um valor bem baratinho, bem acessível, mas que para a gente faz uma enorme diferença. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram, vocês que ajudam, que fazem contribuições financeiras para o nosso trabalho. E nesse vídeo aqui são formas gratuitas de apoiar o nosso trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Todas essas formas de apoio aí ajudam muito o nosso trabalho. Comenta para nós aí, você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, você conhecia ele? Conhecia esse sistema dele, as fazendas, as ideias do fundo? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante.
Esse fundo, eu tinha posição dele na minha carteira fechada e eu saí. E eu pretendia ter esse fundo na minha carteira pública. E eu decidi sair dos fundos da gestora. O único fundo que eu tenho na minha carteira fechada é o antigo RCT, que é o RZAT. Mas a forma como a gestora se porta aí frente ao mercado eu não gosto. E falta de comunicação, falta de transparência, as formas de tentar fazer subscrições aí com taxas caríssimas, tudo isso são situações que para mim não são a favor do cotista. Então, não tem nada contra o fundo. Para mim, a gestão faz sim um bom trabalho nos seus fundos, mas em termos de comunicação e outros detalhes, eu optei por não ter os ativos no meu portfólio. Então, assim, tô falando os pontos fortes. Aparentemente, ela faz um bom trabalho, mas não fica muito claro como é que é o trabalho dela. Ela não deixa clara a forma dela, ela se comunica muito mal. Então, eu prefiro não ter posição no fundo. Isso não significa que ele seja ruim e também não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Considere ir lá nos nossos canais secundários e se inscrever. Ajude esses canais a chegar a 1000 inscritos, eu agradeço de coração. E considere ir nas outras plataformas e seguir, se inscrever e comentar nesses outros canais que ajuda demais o nosso trabalho. Novamente, eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que contribuem de forma financeira ou até mesmo das formas gratuitas. Muito obrigado. Eu vou deixar passando ao final do vídeo vários slides a respeito desse fundo. Eu vou ficando por aqui, né? E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!